Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Bernardino Santos, sou contador, fundador da Lavinhas Contabilidade e sou representante local do Abertura Simples, que é o maior portal de abertura de empresa no Brasil. E você está na semana de legalização empresarial. E se eu falasse para você que é possível você dominar os processos de abertura, de alteração e de extinção de empresa em tempo recorde? Você se tornar um quase expert em processos de abertura de empresa, de alteração de empresa, de extinção e ter o domínio tranquilo para fazer esses processos sem nenhuma dificuldade. Mesmo que você ainda seja um estudante de ciências contábeis, ou que você seja recém-formado, ou que você se formou e não entrou na área e ficou muito tempo, se afastou um pouco da área de contabilidade, da área empresarial. Você acreditaria? Talvez você possa estar se perguntando que isso seja algo difícil, algo surreal para ser verdade. Você pode até ficar com o pé atrás e você pode até estar se perguntando, será que é possível? Será que esse cara está falando alguma bobagem? E se eu estivesse no lugar, eu também poderia até pensar o mesmo, se eu mesmo já não conhecesse o método que eu desenvolvi, que eu aprimorei, que eu fui buscar o conhecimento e hoje eu aplico na minha empresa, e pessoas que passaram por mim também aplicam e têm bons resultados em processo de abertura, de alteração de gestão de empresa tranquilamente, e os processos passam sem nenhum problema. Dá uma olhada só no que diz esse contador. Olá, amigas e amigos contadores de todo o Brasil. Meu nome é William Ferreira, sou contador há 10 anos, trabalhei nas áreas de tesouraria, contabilidade e controladoria. Sempre tive um sonho de ter um escritório de contabilidade próprio, porém não sabia como era feito o processo de abertura de empresas. Fiz muitas pesquisas, porém não obtive êxito nas minhas pesquisas. Foi quando em um webinar conheci o Bernardino Santos e a sua metodologia. A partir desse momento, tudo mudou. Hoje eu consigo fazer muitas alterações, aberturas de empresas e extinções de uma forma muito segura. Agradeço o Bernardino por compartilhar o seu conhecimento e um forte abraço a todos. Eu sou Santana, tenho 26 anos, sou administradora. Quando conheci Bernardino Santos, tinha sido demitida, estava em busca de uma nova oportunidade, de algo que agregasse valor à minha carreira profissional. Logo então tive acesso a essa metodologia de ensino, uma metodologia muito importante para a minha carreira profissional e muito eficiente, no qual meu aprendizado foi rápido e um espaçamento de tempo curto. Eu já tinha dominado as técnicas de legalização empresarial. E assim como eles, você também pode ter resultados extraordinários e eu vou te conduzir nesse processo. No vídeo de hoje eu vou revelar para você quais são os 4 princípios, os 4 pilares para você se tornar um especialista em processo de abertura, alteração e extinção de empresas. Mas antes disso, deixa eu te contar a minha história, como foi que eu cheguei a ter essa facilidade. Deixa eu contar um pouco do que aconteceu na minha vida com legalização empresarial, com abertura de empresas. Eu concluí o curso técnico em contabilidade no ano de 1996 e nesse mesmo ano eu havia passado num concurso público, concurso para a Polícia Militar do Estado da Bahia. E na época eu fiz a opção em ir trabalhar da Polícia Militar. Eu optei pelaquela falsa sensação de estabilidade, de segurança, e fui trabalhar e abandonei ou melhor, eu nem entrei de fato na parte prática da área contábil. Eu tinha feito um estágio, mas foi um estágio de 3 meses e tinha feito curso técnico, mas não atuei. E o que é que ocorre? 12 anos depois, eu estava me sentindo muito acomodado e eu decidi que eu queria empreender, que eu queria fazer algo diferente, que eu queria tornar a minha vida mais emocionante, vamos dizer assim. E aí eu pensei, poxa, se eu tenho um curso técnico em contabilidade, eu vou montar um escritório de contabilidade. E aí que eu percebi que não adiantava ter curso técnico se eu não tivesse conhecimento. Então como é que eu iria buscar o conhecimento? Como eu estava muito tempo afastado, eu disse, eu vou fazer a faculdade, vou fazer o nível superior, que aí eu vou ter mais conhecimento, eu posso montar o meu negócio. Aí eu entrei na faculdade e aí as coisas começaram a clarear, eu comecei a ter contato com pessoas que já estavam empreendendo, com empresários contábeis que já eram técnicos há muitos anos e estavam fazendo o nível superior só para se aperfeiçoar, mas já estavam na área, já tinha escritório, tinha empresas bem sucedidas, e eu comecei a ter contato com essas pessoas. Foi aí que eu percebi que só o nível superior também não adiantava para eu poder montar o meu escritório contábil. E aí eu fui fazer a parte prática, eu fui pleitear um estágio, fiz um estágio voluntário durante 1 ano e 3 meses, eu me voluntariei, fiz um estágio e não
não ganhei nada, não ganhei nem um centavo durante esse tempo. E aí foi que eu consegui pegar a experiência prática da área, do que é que as coisas aconteciam, como é que as coisas não eram feitas. E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de montar o escritório. E aí, com 2 anos depois, eu montei o meu escritório com 2 sócios. Nós começamos o escritório, prospectamos logo alguns clientes, foi um negócio bem interessante, o escritório começou a crescer. Mas só que tinha um problema, tinha um grande problema. Os 2 sócios que eu tinha não tinham experiência prática nenhuma, ninguém tinha feito estágio. Um era técnico, também estava estudando, e o outro estava estudando também, não era técnico, mas estava estudando, estava na faculdade. Mas não tinha nenhuma experiência prática. Eu sabia alguma coisa, mas também não sabia tudo. Eu sabia mais a parte de departamento pessoal, a parte fiscal e a parte contábil. E por incrível que pareça, eu não sabia nada de abertura de empresa. E aí nós começamos a aprender ali mesmo que no tato, a registrar a empresa, fazer um processo aqui, outro ali, os processos voltavam muito. E aí eu percebi 2 coisas. Primeiro, que eu gastava muito tempo com abertura, para fazer uma abertura de empresa. E segundo, que a maioria dos clientes que nós prospectamos vieram de abertura de empresas. Nós tínhamos acho que 3 ou 4 clientes que veio de outra contabilidade, mas a maioria de abertura de empresa. Então eu pensei, peraí, se a maioria dos meus clientes estão vindo de abertura de empresa, então eu tenho que dar celeridade nesse processo de abertura de empresa. E aí foi que eu tive a sacada de ir buscar o conhecimento, me aprofundar para mapear um processo, para poder ter facilidade e conseguir entregar os processos em tempo hábil. E aí aconteceu uma coisa desagradável, foi que os meus 2 sócios desistiram do negócio. E aí as coisas se complicaram um pouco. Eu estava sozinho para dar conta de tudo e eu fiquei com medo, não vou mentir, eu fiquei com medo, pensei em desistir. E eu tinha 2 alternativas, ou desistir do meu sonho, ou então mergulhar de cabeça e correr atrás de fazer as coisas acontecer. E foi isso que eu fiz. Eu mergulhei, eu fui buscar o conhecimento, fazer treinamento, fui buscar especialização, eu fui fazer a parte prática, participei de grupo de network, eu fiz uma série de coisas para buscar conhecimento, para entregar um serviço melhor ao meu cliente. E aí que as coisas aconteceram. Como eu já tinha percebido que o processo ele trazia mais cliente para mim, eu disse, eu vou dar celeridade, eu vou ter que mapear esses processos para poder as coisas acontecerem. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a mapear todos os processos, abertura, alteração, extinção de empresa. A extinção era um processo que era feito uma vez ou outra, mas a abertura e alteração sempre a gente fazia. E aí eu fazia muitos processos de empresário individual, sociedade empresária limitada, e a Eireli foi na época que a Eireli foi fundada, ou melhor, foi criada essa natureza jurídica. Eu também comecei a estudar a Eireli. E aí eu comecei a mapear todo o passo a passo, e aí eu comecei a fazer os meus processos de forma mais tranquila. Parecia uma coisa assim mágica, que o processo chegava na junta comercial e era aprovado de primeira. Antes disso, meu processo voltava, eu tive o processo de voltar 3, 4 vezes por erros, por falha boba, por conta de não conhecer a legislação, não conhecer como é que as coisas funcionavam. Então depois que eu consegui fazer isso aí, depois que eu fiz esse mapeamento, que eu criei alguns processos internos, eu comecei a ter os meus processos sendo aprovados facilmente. E aí o que ocorre? Quando os processos eram aprovados mais facilmente, eu começava a ganhar celeridade, produtividade também e rentabilidade, porque eu faturava antes do prazo previsto. Por exemplo, eu dava um prazo de 15 dias e em 8 dias eu estava com o processo pronto. Isso aí foi bem interessante para mim. Beleza? Mas eu estou falando muito sobre mim. Vou falar agora um pouco sobre os 4 pilares que eu mapeei, que eu identifiquei, que fez toda a diferença para que eu conseguisse bons resultados nesses processos de abertura de empresa. Bom, o primeiro pilar é a visão clara. Isso é óbvio, talvez, não sei se você está presente para isso, mas se você não tiver uma visão clara do que você quer, você não saber exatamente o que você quer, como é que você quer se posicionar, o que é que você quer aprender, você vai ter várias distrações, você vai ter várias coisas que vão tirar o seu foco e você vai acabar pulverizando o seu foco e você não vai ter o resultado que você espera. Então, você ter visão clara daquilo que você quer e focar naquilo que você quer.
você quer aprender a fazer um processo de abertura de empresa, você já está no caminho certo. Você está assistindo esse vídeo, você está no caminho certo para você aprender, para você desenvolver como é que as coisas acontecem na prática. E o segundo pilar é o pilar da ação, porque não adianta só você ter a visão e você não se mover, você não buscar, você não ir atrás. Então você tem que agir. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira, que é o coach da Fé Brasil, que ele diz o seguinte: tem poder que age, e mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo, na hora certa e na intensidade certa. Então, se você quer se tornar um especialista em processo de abertura, alteração e extinção de empresa, você precisa agir, você precisa estudar, buscar o conhecimento, e eu tenho certeza que essa semana vai fazer toda a diferença aí na sua vida profissional, e você vai se desenvolver como pessoa, como profissional contábil, como profissional liberal, e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, o primeiro pilar é a visão clara, o segundo pilar é a ação, você se mover, e o terceiro pilar, esse pilar é muito importante, é o pilar da persistência. E por que eu digo que o pilar da persistência ele é muito importante? Porque quando você começar a trabalhar, começar a buscar informação, você vai perceber que você vai precisar de um tempo de maturação para você assimilar aquele conhecimento, para aquele conhecimento internalizar em você e você poder aplicar, replicar esse conhecimento e fazer as coisas da maneira correta e não ter nenhum problema. Então, isso leva um tempo. Para tudo na vida é isso. Se você, quando você começou a andar de bicicleta, você levou um tempo. Você sabia que se você subisse na bicicleta e pedalasse, a bicicleta andava, mas você levou um tempo para aprender a se equilibrar, para aprender as coisas e você conseguiu. Então a mesma coisa é para todo tipo de conhecimento. Você não pode pegar um conhecimento agora e amanhã você ia ser um expert. Não, você vai estudar, você vai internalizar aquilo, você vai entender como é que a coisa funciona para poder ter resultados. E se você não for persistente, o que acontece? Você vai começar a estudar, vai começar a ver o passo a passo, e se você aplicar uma, duas vezes e tiver alguma falha ali porque você ainda não está familiarizado, você vai pensar, isso não dá certo não, eu vou desistir. E aí você vai procrastinar, você não vai querer aplicar e você vai acabar sendo seduzido pela frustração e você vai desistir. Então não deixa com que isso aconteça. Entenda, você tem uma visão, você entrou em ação, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Você entrou em ação e espera que as coisas vão acontecer. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer e elas vão evoluindo e as coisas vão melhorar, e você vai ver que você vai ter facilidade para fazer qualquer tipo de processo. Beleza? E a quarta é melhorias constantes, melhoria na sua forma de trabalhar, melhoria na sua organização para fazer os processos, melhoria no seu checklist. Nós vamos disponibilizar inclusive algum checklist para você entregar para os seus clientes, para você pegar a documentação, o que é que você precisa para cada tipo de natureza jurídica que você vai abrir. Nós vamos entregar durante essa semana. Então você precisa ter como é que eu posso dizer, ter um mindset, ter a mentalidade de estar sempre melhorando, estar sempre buscando o novo, buscando a evolução, buscando o que está acontecendo, buscando tudo que há de novo que possa ajudar você a se tornar um especialista, a ficar mais perto do seu objetivo, que é dominar os processos de abertura, alteração e extinção de empresa. Beleza? Mas eu acho que eu já estou falando demais agora. Vou parar por esse vídeo por aqui, e no próximo vídeo eu vou falar para você sobre os três principais mitos que impedem a maioria das pessoas de se tornar especialista nesse ramo de abertura, alteração e extinção de empresa, e talvez esteja paralisando você. Mas agora também eu quero ouvir você. O que é que você está achando desse primeiro vídeo? O que é que você achou? O que é que você está achando do conteúdo? E se você tem alguma dúvida, coloca aqui abaixo nos comentários, deixa seu comentário, o que é que você quer saber, qual a sua principal dúvida, que nós estamos aqui para responder. Beleza? Então é isso aí, sucesso e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.